Uma liminar do juiz Tiago Bittencourt de Davi, em São Paulo, bloqueou 800 milhões de reais das contas de Joesley Batista. A decisão se baseou numa ação popular que pede uma investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas para lucrar com operações de câmbio e de ações antes do vazamento do conteúdo da delação premiada. Os autores dessa ação tinham uma solicitação muito mais ampla. Eles queriam um bloqueio de 10 bilhões de reais dos irmãos Joesley e Wesley Batista e de empresas do grupo JF, incluindo a JBS. Mas o juiz decidiu por um valor menor ao considerar os empregos gerados pelo grupo. A JBS já está sendo investigada na Comissão de Valores Mobiliários. A defesa de Joesley Batista afirmou que não foi notificada sobre o processo. Uma troca de mensagens entre Joesley Batista e o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, mostra a tentativa de marcar um segundo encontro entre o empresário e o presidente Michel Temer. As mensagens foram divulgadas pelo site O Antagonista e confirmadas pela TV Globo. Para falar com Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, o empresário Joesley Batista, da JBS, usou um aplicativo de mensagens de texto, o Confide, um dos mais seguros meios de trocas de mensagens secretas pela internet. Para ler, é preciso passar o dedo na tela. As linhas aparecem uma de cada vez. E depois que as mensagens são lidas, o aplicativo apaga o texto. Se a tela for capturada pelo destinatário, o remetente é avisado. Por isso, para registrar a conversa e produzir as provas, Joesley usou um outro aparelho para filmar e tirar fotos das telas durante a conversa que teve com o ex-assessor do presidente Michel Temer. A troca de mensagens mostra que o empresário tentou marcar um segundo encontro com Temer, depois daquele da noite de 7 de março no Palácio do Jaburu e que levou à abertura de uma investigação contra o presidente da República. Joesley queria discutir a Operação Carne Fraca, deflagrada no dia 17 de março e que investigou casos de corrupção em frigoríficos. No texto, Joesley pergunta a Rocha Loures se consegue um encontro com o chefe em Brasília amanhã à noite e fala que a Operação Carne Fraca ameaça destruir as exportações de carne em um único dia. Rocha Loures pergunta se o encontro seria mesmo na segunda-feira. Joesley responde que sim, segunda ou terça. De acordo com o antagonista, Joesley e Rocha Loures trocaram mais algumas mensagens sobre esse encontro. Rocha Loures disse que Temer estaria em São Paulo para um evento, mas a agenda estava lotada. Joesley questiona se era melhor ligar ou deixar que o chefe, numa referência a Temer, ligasse. Rocha Loures sugere que Joesley mesmo telefone e passe o celular do ajudante de ordens do presidente. Na delação, Joesley Batista contou que também conversou com Rocha Loures sobre uma disputa que a JBS tinha com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido para uma termoelétrica do grupo. Os R$500 mil que Rocha Loures recebeu numa mala em São Paulo seriam uma das parcelas do pagamento de propina por causa desse assunto. Em uma das trocas de mensagem, Joesley reclama que o preço da energia subiu e avisa Rocha Loures: estamos parando a térmica hoje. Em seguida, Loures promete ver o que pode fazer. Eles trocavam mensagens sobre reuniões no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analisava um pedido da empresa de Joesley para condenar a Petrobras por conduta anticompetitiva. E Joesley comemora: primeira missão concluída hoje com sucesso. Vamos falar da próxima? Joesley Batista também entregou aos procuradores mensagens de outros aplicativos, como o WhatsApp. Segundo o empresário, ele acertou uma propina de R$6 milhões para o pastor Marcos Pereira, do PRB, já no cargo de ministro da Indústria e Comércio Exterior do governo Temer. Segundo o dono da JBS, Marcos Pereira pegou R$700 mil num encontro na casa do empresário. Na conversa, eles falam de combinar um vinho, o que, segundo Joesley, era a senha para a propina. Joesley fala: tô te vendo aqui na televisão, no Jornal Nacional, vamos combinar um vinho? Marcos Pereira responde: vamos, quando queres. Joesley diz: amanhã te mando opções de data. E Marcos Pereira responde: ok, no aguardo, boa noite. A entrega ocorreu, segundo Joesley, no dia 24 de março. Joesley fala: entra na garagem. E Marcos Pereira responde: ok, a caminho, chegando em 3 minutos. Essas informações das mensagens de Joesley Batista estão sendo analisadas pelos investigadores e podem ser incluídas na denúncia que o Ministério Público Federal deve fazer sobre esse caso.
Para os investigadores, essas mensagens são mais um sinal da variedade e sofisticação das provas apresentadas na delação da empresa. Além dessas mensagens e das gravações feitas por Joesley, a JBS também entregou extratos bancários, comprovantes de depósitos, movimentações em contas no exterior desde a data da abertura, documentos internos da empresa e imagens do circuito interno da JBS mostrando a entrada de investigados e a entrega de propina. Executivos da JBS também aceitaram participar de ações controladas, concordaram com o grampo nos próprios telefones e até arrumaram o dinheiro que foi entregue em malas como pagamentos de propina. O Palácio do Planalto afirmou que o presidente Michel Temer defendeu todo o setor agropecuário brasileiro, que tem contribuído para a recuperação da economia e para o crescimento do PIB, independentemente das empresas que atuem no setor, e que o fez sem atender aos pedidos de Joesley Batista. A assessoria do ministro Marcos Pereira afirmou que as acusações não são verdadeiras, que os prints vazados foram feitos de forma seletiva e não correspondem ao contexto real dos fatos. A assessoria disse ainda que o ministro continua à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. O CAD declarou que todos os atos processuais foram conduzidos pela área técnica sem favorecimento e que a ausência de qualquer parecer ou decisão do órgão a favor da usina térmica da JBS deixa claro que eventuais planos de terceiros para influenciar decisões não tiveram resultado. Enquanto a crise econômica dá sinais de recuo, a crise política só avança. No Palácio do Planalto, Temer tenta construir trincheiras para enfrentar a crise política. Hoje, uma delas foi para ajudar o amigo Moreira Franco, que, graças a uma nova medida provisória, segue sendo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, preservando o direito a foro privilegiado. Esse privilégio de só responder ao Supremo estava ameaçado. É que a MP que lhe garantiu o status de ministro vence amanhã e, como não foi votada pelo Congresso, perde automaticamente a validade. A medida foi criticada até pelo aliado PSDB. Acho que o governo comete um grave equívoco. É bom lembrar que lá atrás nós criticamos profundamente a presidente Dilma por ter nomeado o ex-presidente Lula para a Casa Civil exatamente para lhe conceder o foro privilegiado. Agora o governo Temer comete o mesmo equívoco. Edita uma medida provisória para proteger um ministro seu, algo que não tem urgência nem relevância. Na oposição, a Rede entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a MP. De acordo com o partido, uma medida provisória tem que ser de interesse público e não pode ser usada com finalidades privadas. O Planalto não comenta as críticas, prefere aguardar a resposta da Justiça. A legislação proíbe o Executivo de editar uma mesma medida provisória mais de uma vez no mesmo ano. O Planalto disse que não foi o caso agora. A primeira MP modificava a lei que criou a secretaria. A nova MP revoga a lei inteira, o que, no entendimento do governo, valida a reedição. O aliado do governo, o deputado Beto Mansur, do PRB, nega que a intenção de Temer seja proteger alguém. Eu não acho que seja blindagem para o ministro Moreira Franco ou quem quer que seja. É logicamente que o Executivo ele tem a prerrogativa de editar medidas provisórias. E a gente tem que respeitar o que o Executivo faz. Ela vai vir para a Câmara, logicamente que já virou lei, mas virá para a Câmara para poder ser aprovada. Então não vejo absolutamente nenhum problema com relação a isso. Aliados como o PSDB já não se animam para sair em defesa de Temer. Dão sinais de esgotamento da relação com o governo. Mais que tentar segurar o PSDB na base governista, Temer tem intensificado a conversa com os aliados menores que têm deputados na Lava Jato e está promovendo uma verdadeira romaria aqui no Planalto. Na conta dos palacianos, a chance de um processo de impeachment avançar é remota. O julgamento da chapa Dilma Temer deve se arrastar. O temor está na possibilidade cada vez maior do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentar denúncia contra o presidente. Se isso acontecer,
cabe aos deputados admitir ou não que ele seja julgado pelo Supremo. Por isso, Temer está costurando um acordão para tentar barrar o processo. E isso envolve a oposição. Mas para alguns líderes é difícil escapar do julgamento. Para a Transparência Internacional, não dá para continuar com as velhas estruturas políticas. A presidência de um país tem que se caracterizar por uma liderança ética para que haja mudança. O presidente da ONG, José Ugás, pediu, em nome da comunidade anticorrupção internacional e da Transparência Internacional, que Temer reconsidere sua posição e renuncie. No tiene las condiciones para poder liderar un país en esta coyuntura ni en ninguna otra. A assessoria do Palácio do Planalto não quis comentar as declarações da Transparência Brasil. E uma correção, nós falamos agora há pouco que a organização Transparência Brasil pediu a renúncia do presidente Temer. Na verdade, a declaração foi feita pelo presidente da Transparência Internacional. O Palácio do Planalto não quis comentar o assunto.